De uma forma geral, a recolha de dados através de entrevista é resultante de uma combinação das diferentes modalidades que é possível realizar nesta forma de recolha de dados. Tipicamente, as entrevistas começam com uma conversa informal, uma apresentação dos objetivos da entrevista, do projeto do entrevistador, etc. E entra-se, após essa conversa informal, entra-se tipicamente numa utilização mais sistemática do guião da entrevista. A entrevista decorre e tipicamente termina com uma fase de conversa de natureza mais informal. É fundamental planear as diferentes fases para a entrevista e essas diferentes fases podem ser aproximadas aos diferentes tipos de entrevista, ou seja, poderá haver uma fase de entrevista em que há mais estruturação, uma fase em que a conversa é de natureza mais informal. Mas existe um princípio fundamental na preparação e desenvolvimento de uma entrevista, que é a ideia de dar ao entrevistado um esquema, um enquadramento, através do qual ele ou ela possa exprimir a sua compreensão das situações nos seus próprios termos, ou seja, não dar-lhes as palavras, mas dar-lhes os meios para que se exprimam de acordo com os desejos do entrevistador. Relativamente ao registro da entrevista, há também uma variedade de possibilidades. É vulgar tomar notas durante uma entrevista, embora muitos autores reclamem acerca da dificuldade que é simultaneamente conduzir uma entrevista e tomar notas escritas. Uma alternativa pode ser a realização do registro áudio, a gravação áudio, ou, se justificar, a gravação vídeo. No entanto, é bom notar que o registro magnético da entrevista não inibe que possa ser necessário também a tomada de notas relativamente ao processo em que a entrevista decorre. Para a opção de registro em vídeo, é fundamental que existam razões bem reais para que isso aconteça, nomeadamente a ideia de que poderá ser considerado importante registar os elementos não verbais da entrevista, isto é, a expressão facial, a expressão corporal, etc. Relativamente ao guião da entrevista, põe sempre a questão acerca do tipo de perguntas que se deve fazer. Naturalmente que as perguntas a fazer têm que ver com a temática da entrevista, a temática do estudo. Mas é importante notar que nós podemos distinguir 4 grandes categorias de perguntas. Aquelas perguntas que são relativas à experiência ou ao comportamento da pessoa entrevistada. As entrevistas que dizem, as questões que dizem respeito às opiniões do entrevistado, isto é, o que é que ele pensa sobre determinada coisa. As questões que são de natureza afetiva ou apelam a elementos de natureza afetiva ou emocional e as questões que são relativas a conhecimento factual. É igualmente importante notar que as questões podem ser colocadas em diferentes formas verbais, no presente, no passado, no futuro, de acordo com uma estratégia que deve ser previamente pensada. Poderá haver interesse, por exemplo, em perguntar relativamente a uma determinada temática, perguntar, vou dar um exemplo, como é que habitualmente utiliza as tecnologias na sua sala de aula? Isto é uma pergunta dirigida ao presente. Perante a resposta do entrevistado, é possível continuar a pergunta questionando sempre utilizou as tecnologias dessa forma, isto é, remetendo para o passado, e logo de seguida remeter para o futuro, colocar uma situação hipotética, por exemplo, se a tecnologia que tivesse no sala de aula fosse diferente, utilizaria da mesma forma que agora o faz? Ou seja, remetendo para um cenário hipotético, futurista, se quiserem, mas com a vantagem de permitir ao entrevistado mover-se entre o presente, o passado e o futuro e dessa forma dar conta, portanto, manifestar ao entrevistador aquilo que ele pensa sobre a temática sobre a qual está a ser questionado. É natural que ao longo de uma entrevista diferentes momentos, passado, presente e futuro, vão ocorrendo de forma sucessiva e, embora não exista uma cadeia fixa, é muito comum fazer uma pergunta no presente,
depois remeter para o passado, voltar ao presente e colocar a mesma pergunta num cenário futuro. Relativamente ao conteúdo das questões, é importante que esse conteúdo seja claro para o entrevistado. É importante o tipo de palavras que é utilizado nas questões. É importante que as questões tenham algum caráter aberto, isto é, se procure minimizar a imposição de respostas. Por exemplo, uma questão que é colocada, a utilização das tecnologias na sala de aula é algo difícil, não é? Este tipo de formulação é uma formulação que tende a impor certo tipo de resposta e, portanto, que deve ser evitado. O fundamental, uma vez mais, é permitir que o entrevistado responda nos seus próprios termos. A clareza das questões, que já foi referida, passa necessariamente por identificar qual é o repertório do entrevistado, isto é, o que são expressões com as quais o entrevistado é familiar e às quais acede com facilidade. Naturalmente que a utilização de uma questão de cada vez e não várias questões ao mesmo tempo é também um elemento-chave, uma vez que, perante várias perguntas, o entrevistado poderá responder apenas à última ou apenas a uma delas. Não existe uma regra absoluta para a condução de uma entrevista, mas reconhece tipicamente que é fundamental que o entrevistador sustente o diálogo com o entrevistado. Isso é muitas vezes feito através de dicas, aquilo que os anglo-saxónicos chamam prompts, no sentido de encorajar o entrevistado a continuar o seu discurso. Por outro lado, é importante que existam respostas da parte do entrevistador, que são respostas de apoio, do estilo, bem, continuo, e eu encorajo, portanto, a continuar o seu discurso. É importante que a intervenção do entrevistador comunique neutralidade, isto é, não comunique adesão à resposta, nem contradiga essa mesma resposta da parte do entrevistado, mas ao mesmo tempo é importante comunicar sensibilidade ao entrevistado, isto é, comunicar que a ideia de que o entrevistador é sensível àquilo que está a ser dito e o valoriza, embora menos comum, mas muitas vezes recomenda-se que o entrevistador fique permanentemente no controle da entrevista, isto é, não perca os seus objetivos e não perca a noção de que tem um conjunto de questões no guião que quer objetivamente ver respondidas.